Então, pessoal, a aula passada nós falamos um pouquinho dos aparelhos, né, que medem corrente, tensão, potência, resistência. Fiz algumas demonstrações com o simulador. Hoje a gente vai voltar a falar da corrente, mas é o que ela ocasiona com a passagem da corrente elétrica no nosso corpo. O que ela ocasiona, né, que é o choque, né, o choque elétrico. Então, é o efeito, né, da passagem da corrente elétrica pelo nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele tem energia, né? Então, essa energia, ela faz com que nós tenhamos os nossos nervos sensores, nervos motores, e principalmente os nossos nervos sensores e motores são os condutores da nossa corrente elétrica, né? O nosso corpo, ele trabalha com corrente elétrica. Então, nós conseguimos até, hoje em dia, controlar aí o coração, né? Com o efeito da corrente elétrica, controlar movimentos de pessoas que perdem movimentos com a corrente elétrica. Mas, claro que essa corrente elétrica em excesso, ela causa danos, né, no nosso corpo. A norma regulamentadora 10, número 10, a NR10, ela trata da segurança nas instalações e serviços com eletricidade. Temos também uma norma que é a NBR 5410, também conhecida como NB3. NB3 define normas para instalações elétricas de baixa tensão. Então, quem quer aprender a fazer instalações elétricas residenciais, tem que usar essa norma. Essa é a norma que a gente usa aí para fazer projetos de instalações elétricas residenciais, que é considerada baixa tensão. Então, falando agora do nosso choque elétrico, né, a definição é uma perturbação de natureza e efeitos diversos, né? Então, a corrente elétrica, ela vai passar pelo nosso corpo, né? Ela se manifesta no corpo humano quando por ele circula uma corrente elétrica. Boa noite. Por que isso acontece? Né? Por que isso acontece? Porque quando a gente coloca a mão, né, num condutor que tem a tensão elétrica, né? Porque vocês aprenderam aula passada que para que haja corrente elétrica é preciso haver a tensão elétrica, né? Então tem que ter a tensão elétrica para gerar essa nossa corrente elétrica. Então, claro, um condutor vai ser o responsável pela passagem da corrente pelo nosso corpo. Então, o corpo humano se comporta como um condutor elétrico, que possui, inclusive, uma resistência. Inclusive, dá para a gente medir essa resistência aí. Então, quem tiver um multímetro, colocando lá na escala de ohms, consegue medir a resistência do corpo. E cada um de nós vai ter uma resistência, né? Porque a umidade do nosso corpo, o calor, a temperatura, tudo isso vai influenciar, né, nesse nosso condutor elétrico, que é a nossa pele. Né? Então, e aí cada um de nós vai ter uma determinada resistência elétrica. Efeitos. Que efeitos que nós temos? O choque, né? Então, o choque elétrico é o principal, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Então, o choque elétrico pode ocasionar contrações violentas dos músculos, fibrilação do coração, que é essa ventricular, lesões térmicas e não térmicas, podendo levar a óbito. Como efeito indireto, temos as quedas e batidas, porque você vai desmaiar, você vai levar um tranco, né? Então, são os efeitos indiretos aí do nosso choque elétrico. Temos um professor que é especialista, né, no choque elétrico, que é o professor Pascoal. Inclusive, vocês
assistiram já uma palestra dele, né, pelo YouTube. Quem não assistiu, é só clicar lá no link que eu vi que ele deixou lá no grupo do WhatsApp. Então, nós temos tipos de choque elétrico, né? Quais são os tipos, o que o choque faz com o nosso corpo, fatores que determinam a gravidade. Então, vamos estudar essas perguntas aqui, né? O significado, vamos responder, na verdade, essas perguntas. Aqui nós já começamos a falar de alguns tipos, né? Então, nós temos um choque que é chamado choque estático, significa que eu tenho uma carga armazenada em algo aqui. No caso aqui, eu posso ter como exemplo um capacitor, né? O capacitor, ele armazena carga elétrica. Então, se eu colocar a mão aqui nos terminais, eu posso receber o choque elétrico. Temos o choque dinâmico, é quando eu estou realmente colocando a mão em um condutor que está energizado, né? Porque eu estou tendo passagem de corrente elétrica nesse condutor. Aí eu vou lá, coloco minha mão, parte da corrente elétrica que está passando naquele condutor vai para o meu corpo. As descargas atmosféricas também eu tenho fluxo de corrente, né? Então esse raio aqui, ó, né, o desenho desse raio é fluxo de corrente elétrica, porque o ar ele ioniza. O que é o ar ionizar? O ar que é isolante, ele passa a ser condutor, né? Então eu tenho uma cargas elétricas aqui nas nuvens e eu tenho fluxos de corrente elétrica, né? Das nuvens para o solo. Então, eu vou ter fluxo de corrente elétrica. Claro que uma atmosférica, eu tenho uma grande quantidade de energia e poucas pessoas conseguem sobreviver, né, de um choque elétrico em função de descarga atmosférica. Então, falando um pouquinho aí dos nossos choques dinâmicos, eu posso ter um contato que se chama unipolar. Então, eu vou colocar o contato aqui, ó, de uma mão e um condutor, corrente elétrica vai, ó, da mão para os pés. Eu posso ter um contato bipolar, então eu tenho aqui, ó, dois condutores energizados e eu vou encostar em um condutor e depois em outro condutor. E eu posso ter um contato que é pelo dielétrico rompido. O dielétrico é isolante, né? Então, quando eu tenho o dielétrico rompido, significa que aquele isolante ele passou a conduzir, né? Então, eu estou, tipo, nesse exemplo aqui, ó, passando embaixo de linhas de alta tensão. Um tempo úmido, né? Geralmente, tempo úmido é perigoso ficar embaixo dessas linhas de alta tensão. Porque o ar ele pode ionizar e vai cair uma faísca aqui em cima de você e você vai conduzir a corrente elétrica para o solo. E, claro, também, provavelmente, essa linha de alta tensão aqui, é o que o nome está dizendo, alta tensão, provavelmente nós não vamos sobreviver a um contato aqui pelo dielétrico rompido aí, que geralmente isso aí ocorre com alta tensão. Nós temos a tensão de toque, que é aquela que você encostou, né, num condutor energizado, e tem essa tensão que se chama de passo. Né? Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse desenho vermelho, caiu um raio aqui, ó. E esse raio provoca ondas mesmo, como se fossem ondas de água, né? Mas são ondas de diferenciais de tensão aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, nesse primeiro raio, uma tensão diferente da do segundo raio. Aí eu vou ter uma tensão aqui, ó, do pé do desenho aqui, ó, desse bonequinho aqui do desenho, ele tá com um pé no raio amarelo e um pé no raio azul. Então, se eu tenho diferenças de tensões entre o raio amarelo e o raio azul, eu vou ter uma diferença de potencial aqui. Então, entre os dois pés,
eu vou ter uma tensão V aqui. E essa tensão V vai fazer com que circule corrente elétrica pelas pernas. E aí a pessoa pode também tomar o choque, pode desmaiar, né? Então tem muito acidente com gado, né? Então no interior aí, né, em fazendas aí que tem muita criação de gado, quando cai um raio próximo, né, não precisa cair o raio pertinho lá do gado, né? Quando cai um raio próximo, eu vou ter essa propagação dessas ondas com diferenças de potenciais. E muito gado morre. Vocês já devem ter visto jogos de futebol, né? Hoje em dia, o jogo de futebol, quando tem muito raio, o juiz tem que parar o jogo. Por quê? Porque também o jogador está correndo lá no campo. Ele vai dar um passo. Esse passo, no momento que ele deu o passo e cair um raio, ele vai sofrer uma tensão de passo, que se chama. E ele vai receber um choque. Então, tem vídeos aí no YouTube de jogo de futebol, muita gente caindo no chão aí, desmaiando depois de um raio, né? Então, não sei se vocês lembram, mas tem essas situações também da tensão de passo. Praia acontece muito isso. Você está passeando na praia, está chovendo, né? Aí cai um raio lá no mar. E de repente você está dando um passo lá na areia e esse passo vai gerar a minha diferença de potencial aqui. Você vai também receber a nossa tensão de passo que vai causar um choque em você. Então, para se proteger, tem que ficar com as pernas fechadas, não pode dar passo. Né? Então, não podemos dar passos, né, numa situação dessa aí. O ideal é não dar passo. Fatores determinantes de gravidade. Então, o choque tem vários fatores, né, determinantes da sua gravidade. Então, tem o percurso da corrente elétrica. Então, eu posso ter, ó, a tensão de passo é essa aqui, né? Vai de uma perna para outra, de um pé para o outro. Tem aqui, né, ó, da cabeça para o pé. Esse aqui passa pelo coração. Temos entre os braços. Também é perigoso esse aqui, ó, passa pelo coração. Todo o caminho de corrente elétrica que passa pelo coração é perigoso. Temos aqui da cabeça para um braço, também passa pelo coração. E da mão para o pé, também vai passar para o coração. Então, a maioria dos nossos contatos que gera corrente elétrica passa corrente pelo coração. A intensidade dessa corrente também determina a gravidade. As características da corrente elétrica, ela é contínua, ela é alternada, isso aqui também determina a gravidade. O tempo de exposição à passagem da corrente, também a quantidade de tempo que você está lá, né, que está passando corrente elétrica no seu corpo. E a resistência elétrica do corpo humano, isso aqui depende de cada um. Vão anotando aí as perguntas, tá, pessoal? E depois a gente faz aquela sessão lá de perguntas aí para vocês tirarem as dúvidas aí de que vocês tiverem hoje. E também da aula passada, acho que ficou algumas dúvidas aí. Quem tiver, pode perguntar. Então, essa tabela aqui, ela mostra efeitos e a corrente elétrica usando uma rede alternada de 60 Hz, que é a nossa tomada. Então, a nossa tomada, eu tenho nela 60 Hz, 120 volts, 127 volts, 110 volts, nessa média aí, né? A frequência é 60 Hz, que ela é alternada, e esses valores aqui para homens e mulheres, eles estão em miliampere, então é um valor bem baixo, né? Então, 1,1 miliampere e 0,7 miliampere já é onde a gente começa a perceber os efeitos. Aí aumenta para 1,8 e 1,2 miliampere também. É um choque, ó, não doloroso, sem perda de controle muscular. Então, você não perde controle muscular. Agora, ó, 16
homens, 10,5, mulheres, miliampere também. Já começa, ó, sentir dor e você quer largar. E 23 miliamperes para homens e 15 miliamperes para as mulheres, ó, choque doloroso, grave contrações musculares, dificuldade de respiração. Né? Então, a contração muscular é um efeito do choque. Né? Então, quando eu tomo um choque, o meu músculo contrai. E principalmente os músculos da nossa mão. Então, se você coloca a mão em um condutor energizado, a sua mão vai contrair os músculos. O efeito da contração muscular da mão é apertar a mão. Você não consegue abrir de novo sua mão, só desligando o circuito do quadro de força. Né? Aí o ideal é desligar o circuito do quadro de força. Você vai tentar abrir sua mão, você não vai conseguir, porque seu músculo está contraído devido ao choque. Não é você mais que está controlando a sua mão, é o choque elétrico. Temos alguns efeitos fisiológicos diretos. Ó, então, de 1 a 3 miliamperes, eu começo a perceber. Né? Então, a passagem da corrente provoca formigamento, não existe perigo. Né? Então, esse nível de intensidade é usado tipo em marca-passo, né? Porque o marca-passo de coração, ele serve para isso, ele dá um choque no coração. Claro, ele vai dar um choque com uma corrente bem baixa, né? Para colocar o coração no ritmo de novo, né? Ele saiu do passo, né? Então, o marca-passo ele vai, através da corrente elétrica, colocar o coração novamente no passo. De 3 a 10 já começa a eletrizar. Valores aqui, pessoal, é tudo em miliampere. É um valor bem pequeno. Eu tenho que pegar esse valor e dividir por 1000. Né? 3 dividido por 1000, aí vai dar 0,003 ampere. Né? Ou mili, né? Um mili é 10 elevado a menos 3. Então, aqui eu já começo, né, sentir o efeito de eletrização. Tipo aqui, ó, né, chuveiro elétrico, 10 miliampere. Então, já tem o efeito aqui, ó, além da eletrização. Né? Então, a passagem da corrente, ó, provoca as contrações musculares, agarramento ou repulsão. É a tetanização. Você não consegue abrir a mão. Por mais força que você faça, a corrente elétrica está fazendo a sua mão fechar. Por mais que o seu cérebro tente fazer com que sua mão abra, você não vai conseguir. Por isso que esse tipo de contato é perigoso. Né? Se não tiver ninguém lá para desligar o circuito, você acaba morrendo. 25 miliamperes já dá parada respiratória. Por quê? Porque o nosso pulmão é um músculo. E o músculo do pulmão vai parar, que é o diafragma. Né? Então, a corrente atravessa o cérebro. 25 a 30, asfixia, porque você parou já de respirar. Então, a corrente está atravessando o tórax aqui, que tem um músculo aqui embaixo, o nosso pulmão, para ele inflar, desinflar, né? E esse músculo para. De 65 miliamperes, aí dá problema no coração. Aí o coração sai do ritmo da tal da fibrilação ventricular. A corrente atravessa o coração. E os indiretos, né? Então, os efeitos indiretos, você vai ter transtornos cardiovasculares. Então, o choque elétrico afeta o ritmo cardíaco, pode gerar infarto, taquicardia, etc. Queimadura. A corrente elétrica, ela gera calor nos condutores. Então, e ela vai gerar calor nos nossos músculos também. Né? Então, olha lá. Eu vou ter queimaduras internas. E tem um perigo aqui que, dependendo do nível da corrente elétrica, dentro do seu músculo, mesmo depois que foi
cortado o circuito, né? Ou seja, não está mais passando corrente elétrica no seu braço, os seus músculos ficam queimando lá por dentro. E você não sente dor. Por quê? Porque cortou toda a ligação, né, dos nervos sensores para o cérebro. Então, o seu braço queima e você não sente dor. Queimaduras externas, né, produzidas por arco elétrico, ó, a 4.000 graus. Então, um arco elétrico chega nessa temperatura, né, de 4.000 graus Celsius. Outros efeitos, outros transtornos, consequências da passagem da corrente, né, vai afetar aqui, ó, a parte auditiva, ocular, nervosa, renal, etc. Chances de salvamento de um choque. Então, olha só, quanto mais rápido, né, você atuar, maior vai ser a chance. Né? Então, a pessoa tomou um choque. Se em 1 minuto tiver alguém lá já para socorrer a pessoa, fazer uma reanimação, se ela tiver com o coração parado, a chance, ó, é de 95% da vítima ficar boa. Então, conforme o tempo vai aumentando, a chance vai diminuindo, né? Então, se passar 8 minutos, já era. A chance é muito baixa de sobrevivência, tá? Isso para, no caso de parada cardiorrespiratória. Características agora da corrente. Então, vamos falar um pouquinho da contínua e da alternada, né? Então, primeiro, a intensidade é um fator determinante na gravidade da lesão por choque. O que é a intensidade? É o valor, né, dessa corrente. Então, para a corrente contínua, as intensidades da corrente deverão ser mais elevadas para ocasionar as sensações do choque elétrico, a fibrilação ventricular e a morte. Então, elas são mais elevadas comparadas com as alternadas, né? Para as alternadas, o perigo é essas frequências aqui, ó, entre 20 e 100. E no nosso caso é 60, né? Aqui no Brasil é 60 Hz. Porque são frequências parecidas com o funcionamento do nosso corpo, principalmente o coração, né? Então, o coração ele tem frequências aí em torno de 60 Hz. Então, especificamente as de 60 usadas nos sistemas de fornecimento nosso de energia elétrica são as mais perigosas, uma vez que elas se situam próximas às frequências ou na qual a possibilidade de ocorrência da fibrilação ventricular é maior. Né? Então, nós temos um perigo maior com 60 Hz, correntes alternadas. Vamos agora medir. Né? Então, aqui, agora eu vou entrar naquela parte de demonstração. Então, nós temos aqui, eu vou abrir já o nosso simulador, eu coloquei aqui em cima duas fases, fase A, fase B. Aqui embaixo tem o neutro e o terra. Né? E aqui eu desenhei um bonequinho aqui, com resistores, e ele vai tomar um choque, ó, de uma mão para outra mão. Então, ele colocou a mão lá num dedo da tomada e a outra mão no neutro, ou no terra. E a gente vai medir com esse amperímetro o valor dessa corrente aqui. Esse amperímetro aqui, ele vai medir um choque de uma pessoa que tem 1.500 ohms de resistência. Então, essa pessoa tem 1.500 ohms de resistência. Então, ela tomou um choque, ó, da cabeça lá para o pé. Então, está dando contato aqui com o chão. Esse aqui do meio, ele tem uma resistência de 3.000 ohms. Por quê? A resistência, eu falei para vocês, de cada um de nós, ela varia, mas é de 1.300 a 3.000 ohms, mais ou menos. E aqui nós temos uma única resistência de 1.300 ohms, vamos medir qual é o valor também da corrente dela. Então, nós temos um caso para resistências baixas. Esse é perigoso, né? Porque aqui, ó, uma resistência baixa passa mais corrente. As resistências altas, que nem aqui, é 3.000.
3.000 é uma resistência maior que 1.300, mas também vamos ver qual é o valor da nossa corrente aqui, né? E 1.500 é uma intermediária. Então, vamos lá para o nosso simulador aqui, que é o Multisim, né? Então, está aqui o nosso Multisim com aquele circuito, né? Então, exemplos de situações de choque elétrico. Então, eu vou iniciar aqui a nossa simulação, ou seja, ligamos as fontes. Então, eu estou tendo passagem de corrente aqui, ó, das fases pelas resistências e pelos bonequinhos de resistência aqui, que está imitando aí uma pessoa. Então, vamos ver qual é o valor da corrente para um resistor de 1.300 ohms. Então, olha só. Para um resistor de 1.300 ohms, nós temos esse valor, 0,092. Transformando isso aqui em miliampere, isso aí é 92 miliamperes. E se vocês se lembram, 92 miliampere é uma corrente, pelas nossas tabelas lá que nós analisamos, bem elevada, né, a nível de choque elétrico. Então, ela vai causar sérios danos uma corrente dessa, né? Então, uma pessoa que tem uma resistência de 1.300 ohms, se encostar o dedo numa fase de 120 volts, que é o que temos hoje aqui em São Paulo, né, nas nossas tomadas, nós teremos essa corrente aqui, ó, já começa a ter muito problema para o nosso corpo. Agora vamos ver essa corrente que passa entre os braços, né? Considerando a resistência dessa pessoa entre os braços de 3.000 ohms. Então eu vou fechar esse amperímetro e vamos abrir esse segundo aqui. Então, olha só. Considerando uma resistência alta de 3.000 ohms, colocando o dedo numa fase, que é num pluguezinho de uma tomada, e a outro braço você colocaria lá no neutro ou no terra, vai passar uma corrente pelo seu coração de 0,039,9. Isso aqui seria 39,9 mili, ou 40 mili. Vamos arredondar para 40 miliamperes. Também, pelas nossas tabelas lá, é uma corrente elevada para gerar fatores aí que vão causar danos aí nessa pessoa que está tomando esse choque, né? Então, aqui foi para 40 mili. Vamos arredondar 40 mili. E aqui, representando um choque aqui que teve o contato aqui na cabeça e vai para os pés. E a medição da resistência desse corpo deu 1.500 ohms. Então, uma resistência média aí. Então, nós temos, ó, para esse caso aqui, de uma resistência do corpo humano de 1.500 ohms, uma corrente de 0,079, ou 79,99 miliamperes, ou arredondando, 80 miliamperes. Então, são correntes elevadas, tá? Em comparação aí com a nossa tabela que vocês viram. Então, eu vou colocar essa aqui. Vamos deixar ela aqui. Vamos abrir essa segunda. Essa segunda é esse caso. E a terceira, vou deixar aqui desse lado de cá. Então, nós temos aqui os nossos amperímetros, né? Que medem corrente. Então, esse amperímetro aqui, ó, está medindo a corrente para uma resistência de 1.300 ohms, que seria a resistência limite inferior do corpo humano. Então, essa pessoa que tem uma resistência baixa, olha só, a corrente é de 92 miliamperes. Aqui no meio, nós temos uma resistência de 3.000 ohms, vai dar uma corrente de 40 miliamperes. E aqui, esse terceiro amperímetro é para um indivíduo que tem uma resistência de 1.500 ohms. Aí nós teremos aí uma resistência, uma corrente de 80 miliamperes, aí arredondando aqui o valor. Tá? Então, só para colocar valores aí,
para vocês terem ideias de quantidade, né, de corrente e que valor é esse que vai afetar o nosso corpo. Tá? Então, são valores perigosos, né? Então, ou seja, a gente tomar um choque. Se a gente tomar um choque na nossa casa, lá na nossa tomada, então a gente já cai nesses fatores aí que eu estou passando para vocês aqui. De perigo, né? Então, muito perigoso choque elétrico dentro de casa. E aí, se ocorrer parada cardíaca, Professor, o que a gente tem que fazer? Oi. e esse choque de 80 miliamperes que você disse, Ah, ele quanto seria em volts? não, aí a corrente, que é o miliampere, vai depender da tensão. Nesse exemplo aí que eu passei para vocês, é a tensão de 120 volts eficazes da nossa tomada. Certo. Agora, se você aumentar essa tensão, vai aumentar essa corrente, porque a resistência não vai mudar do seu corpo. Entendi. Se você diminuir a tensão, diminui a corrente. Aí vai depender da tensão. Então, a tensão elétrica gera corrente elétrica. Certo. Certo? Então, Obrigado, professor. Nada. Se houver, né, ó, a parada cardíaca, o que a gente tem que fazer? Né? Então, sem perda de tempo, ó, temos que iniciar lá a respiração artificial e a massagem cardíaca conjugadas, que é esses dois casos aqui, ó. Né? A massagem deve ser aplicada sobre o coração, que está localizado no centro do tórax, entre o externo e a coluna. O externo é esse ossinho que a gente tem aqui, ó, né, no peito, na parte superior, né, que liga as costelas, né? Então, mais ou menos aqui no meio que você vai colocar aqui, ó, sua mão, as duas mãos, né, o punho delas, e começar a fazer a massagem. Olha lá. Colocar as duas mãos sobrepostas na metade inferior do externo, que é esse osso, pressionar com suficiente vigor para fazer, ó, abaixar o centro do tórax de 3 a 4 centímetros. Somente uma parte da mão deve fazer pressão. Os dedos devem ficar levantados do tórax. Então, não vai fazer força com o dedo. Vai fazer força com a palma da mão. Repetir a operação, ó, de 15 a 30 massagens cardíacas para 2 respirações artificiais. Até, claro, a chegada de uma emergência. Outra opção, né? Então, se vocês tiverem o DEA, que é o desfibrilador externo automático, esses aparelhos hoje eles são automáticos, tá? Então, você precisa saber, ó, através da informação aqui dos eletrodos, qual é a posição do corpo que você vai colocar na pessoa. Então, você vai grudar esses eletrodos nessas posições que está aqui no desenho e vai ligar o DEA. Ele vai fazer tudo para você. Ele vai medir se a pessoa está tendo, se o coração dela está batendo, né? Se tiver com arritmia também. Então, se a pessoa estiver em parada cardíaca, claro que ele vai, né, aplicar um choque. Né? Então, tem um vídeo aí no final que vai falar um pouquinho desse aparelho aqui, que vocês vão assistir ele hoje. Então, ele é um aparelho portátil utilizado no diagnóstico e tratamento de algumas arritmias malignas da parada cardiorrespiratória, como principalmente a fibrilação ventricular. Então, hoje em dia, não precisa ser médico para se usar esse aparelho aqui, tá? Então, esse aparelho tem eventos, jogos de futebol, shows, aí ele tem que ter, né, uma certa quantidade desse aparelho por um determinado número de pessoas. Ele funciona a bateria, é só colar os eletrodos e ligar o aparelho e sair de perto. Ele mesmo avisa, né, para você sair de perto para não tomar choque também. E ele vai controlar depois o coração da pessoa até também ter o socorro médico, né, dessa pessoa. Então, olha só, a resistência do corpo humano, ela varia, né, de 1.300 a 3.000 ohms, em função do quê? Do caminho que vai ser percorrido, a corrente elétrica, né? Então, já analisamos esses caminhos, né? Os principais, os mais perigosos, é os que passam
coração e pelas condições da pele, ó, de cada indivíduo, né? Então, se vocês pegarem também o multímetro na escala de ohmímetro para medir a resistência do corpo de vocês, se você estiver calmo, vai dar uma resistência alta. Se você fizer força, se você estiver bravo, nervoso, aí vai dar uma resistência baixa. Aí a resistência vai diminuindo conforme você contrai os seus músculos aí. Então, essa resistência muda. Isso aí é usado até para aqueles aparelhos de detector de mentira, né? Claro que o detector de mentira não avalia só essa condição, né, do corpo da pessoa, essa variação de resistência. Ela avalia também outros fatores aí, mas a mudança da nossa tensão muscular, ela altera na hora essa resistência. Vocês visualizam isso claramente aí com um ohmímetro aí na medição dessa resistência do corpo. Quando a pele encontra-se úmida, condição mais facilmente encontrada na prática. Olha o que acontece com a nossa resistência, diminui. Se a resistência diminui, acontece aquilo lá que vocês viram com os aparelhos lá de medir corrente elétrica, que é o nosso amperímetro. Então, se a resistência diminui, a corrente aumenta, né? Então, você está correndo, você está transpirando, aumentou a umidade do seu corpo. Então, sua resistência já caiu. A resistência oferecida pela parte interna do corpo, constituída pelo sangue, músculo e demais tecidos, comparativamente à da pele, é bem baixa, medindo normalmente de 300 ohms em média e apresentando um valor máximo de 500. O que é isso aí? Dentro do nosso corpo. Dentro do nosso corpo, como ele é muito úmido, sangue, vários fluidos, a resistência cai. Por isso que quando você tem um machucado na sua pele, você sente o choque mais fácil naquele machucado. Então, se alguém tiver com algum machucado na pele, é o ponto de facilidade de passagem de corrente elétrica. A resistência lá é baixa. Lembrando que diminui a resistência, aumenta a corrente. Exemplo do cálculo da corrente. Então, o cálculo da corrente elétrica é a primeira lei de Ohm, né? Que é um assunto que a gente ainda vai estudar. A primeira lei de Ohm não é a aula que vem, mas é a outra, né? Daqui 2 aulas a gente fala de lei de Ohm. A lei de Ohm diz o seguinte, que a corrente elétrica, que é esse I aqui, é tensão dividido pela resistência, né? Então, corrente I é tensão por resistência, né? Eu divido, né? Faço uma divisão, né? Então, aí a matemática ia fazer uma divisão. Então, eu vou ter para a pele seca aqui, como exemplo, 400 quilo-ohms. 400 quilos, esse quilo é 1000. Então, é 400 vezes 1000 dá 400.000. A tensão aqui para esse nosso exemplo, que é a nossa diferença de potencial, é 120 volts. Então, é 120 dividindo por 400.000, que é a resistência da pele seca, dá uma corrente de 0,3 miliamperes. Então, é um valor que provavelmente a gente não vai sentir, né? Essa corrente aí. Já a pele molhada, olha só, a resistência diminui, foi para 15.000. De 400.000 foi para 15.000 agora. 120 dividido por 15.000, olha só o que aconteceu com a corrente, aumentou. Aí sim, 8 mili, aí já vamos começar a sentir os efeitos aí do choque elétrico para essa condição. Então, a pele molhada, eu tenho uma resistência baixa, né? A resistência diminui, aumentando a corrente elétrica. Então, nós temos lesões térmicas, porque a passagem da corrente gera calor, né, podendo gerar queimaduras de 1º, 2º e 3º graus. Né? O problema é que acaba com o músculo, né? Mata o nosso músculo, aí você não tem mais movimento. Aquecimento e dilatação dos vasos sanguíneos, aquecimento e carbonização de ossos e cartilagens, queima de terminações nervosas e sensoriais, né?
Lesões não térmicas. Então, nós temos danos nas células, nos músculos, contração desordenada de coração, parada respiratória e cardíaca, ferimentos resultantes de quedas, perdas de equilíbrio. Então, a passagem da corrente elétrica através de um condutor cria o tal do efeito Joule. Então, quando a gente falar de primeira lei de Ohm, eu vou falar do efeito Joule, porque quando a corrente passa por um condutor, eu vou ter calor. Esse calor eu estou perdendo energia. Então, é o nosso efeito Joule, né? Essa perda de energia pelo calor. Em relação às queimaduras por efeito térmico, aquelas causadas pela eletricidade são geralmente menos dolorosas, pois a passagem da corrente poderá destruir as terminações nervosas. Ou seja, o choque elétrico vai queimar os seus nervos, né? Então, a terminação nervosa, que passa aquela informação da dor para o cérebro, e aí você não sente dor, mas está lá queimando, né? Então, seu braço está queimando, mas você não está sentindo dor. Não significa, porém, que sejam menos perigosas, pois elas tendem a progredir em profundidade. Então, lá dentro do nosso músculo, existe o calor aumenta, né? Então, o calor vai aumentar dentro lá dos nossos músculos. É esse efeito de profundidade. Você não está sentindo a dor, porque já perdeu toda a comunicação, né, dos nervos sensoriais com o cérebro, aí você não sente dor. Aqui tem a fórmula da energia dissipada, né, que é a resistência vezes a corrente elevada ao quadrado vezes o tempo. Né? Então, o tempo é um fator principal na nossa energia, né, no cálculo dessa energia. Quanto maior esse tempo, maior a energia, maior o calor, maior o dano, né, muscular. Nós temos queimaduras por contato, né? Então, quando se toca uma superfície condutora energizada. As queimaduras podem ser locais e profundas, atingindo até a parte óssea. Ou, por outro lado, muito pequenas, deixando apenas uma pequena mancha branca na pele. Então, você tem aqui um motor, você vai encostar nele e vai tomar um choque se ele tiver com algum problema, claro, né? Então, você pode ter queimadura aí por contato, colocando também, né, ó, o dedo na tomada, principalmente crianças, né? Por isso que a gente tem que proteger as tomadas baixas aí das casas. O arco voltaico, então nós temos aqui um efeito Joule altíssimo aí, né? Então, a temperatura aí chega a 4.000 graus, né? Então, aqui é uma temperatura muito alta. Né? Então, existem tipos de solda, né? Que usam esse efeito aí para gerar calor e derreter metais. Né? Então, o arco elétrico caracteriza-se pelo fluxo de corrente elétrica através do ar. E geralmente é produzido quando da conexão e desconexão de dispositivos elétricos e também em caso de curto-circuito, provocando queimaduras de segundo ou terceiro grau. Isso aqui, ó, essa foto aqui é uma chave de uma subestação abrindo para interromper o circuito. Só que ela demora para interromper o circuito porque o ar ioniza, cria-se o arco elétrico e a corrente fica ainda passando por alguns segundos, até que esse arco vai sumir. Então, aqui é a abertura de uma chave seccionadora de uma estação de transmissão de energia elétrica. Professor? Oi. Quando a pessoa é eletrocutada, primeiro acontece esse arco aí voltaico, né? Não entendi. Quando a pessoa é eletrocutada, Sim. acontece esse arco aí voltaico, né? Então, aí vai depender. Esse arco aqui, que está aqui nesse slide, não vai ter ninguém por perto nesse momento. Se tiver alguém aqui, realmente a pessoa vai
vai ter um sério problema de queimadura aí, tá? Porque é uma temperatura muito alta, tá? Isso aqui não é comum ter pessoas próximas aqui. Agora, se for um curto-circuito que você colocou a mão na tomada e gerou também uma faísca, um arco, aí sim. Né? Aí você pode ter queimaduras, além do choque elétrico, você vai ter o efeito do choque que, nesse exemplo aqui que eu estou comentando, é a queimadura por arco voltaico. O arco voltaico ele vai ocorrer para tensões elevadas, tá? Então, aqui nós temos níveis de tensões bem elevados. Nós temos aqui as queimaduras por vapor metálico. O que é isso aí? É o nosso fusível. O fusível ele é para proteger mesmo o nosso circuito. Ele tem que esquentar o filamento aqui interno dele. E esse filamento aqui interno, o que vai acontecer? Vai derreter. E esse calor pode gerar queimadura. Aqui tem um fusível que é usado muito para carros, né? Então, para carro tem esse nosso tipo de fusível, que ele derreteu, né? Então, além de não queimar o elo dele, ele derreteu. E nós temos os próprios condutores, quando mal projetados ou quando nós tivermos problemas de emendas, né? Uma emenda mal feita, ela vai também gerar calor. E esse calor vai gerar queimaduras, né, por vapor metálico e metal derretido. Morte por asfixia. Então, nós temos aqui, ó, o nosso músculo trabalhando. Que músculo é esse? É o diafragma. Então, o diafragma, ele é um músculo também e passou corrente elétrica aqui nele. É que nem a gente segurar um condutor, né, que está energizado, que está sem isolação, e você toma um choque na mão. Eu falei que a mão fica travada, né? Você segura cada vez mais ele. O que vai acontecer? O músculo aqui vai parar e nós paramos de respirar. Aí gera a nossa morte por asfixia. Outro problema, passando pelo coração, a corrente elétrica, olha lá, para correntes da ordem de 15 milha, hein? Correntes da ordem de 15 miliamperes. Então, essas correntes aí da ordem de 15 miliamperes já vão gerar problemas de fibrilação do coração. O que é isso? O coração ele tem o seu ritmo, né, de passada, né? Então, ele tem que bater no seu ritmo. É tirar o ritmo do coração, né? Você tirou esse ritmo do batimento do coração, você entra em fibrilação. Aí ele não bombeia de uma maneira ideal o sangue, né, para o nosso corpo. Causas determinantes operacionais. Então, um fator muito comum é você colocar a mão em um condutor nu energizado. Né? Então, lembrando que a nossa transmissão aérea aqui das ruas, fora regiões que tem muitas árvores, ela usa condutores nu. Então, se você subir num poste e pôr a mão naqueles fios lá no alto, nós temos 13 mil volts, mais ou menos, lá, e não é condutor protegido. Né? Então, também tem problema assim, ó, de guindaste, caminhões, né, altos que encostam também nesses fios aí, pode derrubar o fio ele fica energizado, ele pode encostar. Regiões onde temos muitas árvores, não. Né? Então, as regiões que temos árvores, aí, essas regiões, os condutores, eles são isolados. Falha de isolação, então eu posso ter um condutor que tem isolação, mas essa isolação, ela sofre de deterioração, né? Então eu vou perder a eficácia da película de proteção daquele isolante. Também vai causar o choque elétrico. Calor e temperaturas elevadas, né? Então a circulação da corrente já gera calor. Né? Então todo condutor, por mais bem projetado que seja o circuito, ele vai gerar um pouco de calor. Né? E esse calor
ele acaba afetando os isolantes desses condutores, né? Geralmente são polímeros. A umidade também, né? Então, a umidade também é um fator que vai atrapalhar aí os polímeros, né? Os isolantes dos nossos materiais. Então, tudo isso, tanto calor quanto umidade, vai diminuir a vida útil daquele condutor, né? A nível de proteção, né? Como a gente está falando de choque elétrico, a proteção dele. Então, a proteção dele, com o passar do tempo, vai diminuindo. Oxidação, né? Então, oxidação também é um fator que vai contribuir aí para a nossa camada de isolante desse nosso condutor. Então, ela pode ser atribuída à presença de oxigênio, ozônio ou outros oxidantes. Um arco voltaico, ele gera ozônio, né? E o ozônio é um fator de oxidação. Então, o ozônio torna-se um problema especial em ambientes fechados, nos quais operem motores e geradores. Estes produzem em seu funcionamento arcos elétricos. Então, todo motor, ele tem nem todo motor, né? Os motores de corrente contínua, eles possuem lá um sistema de contatos, né? Com buchas de contatos, e esses contatos geram arcos elétricos, né? Então tem o estator dele, faz contato lá no carvãozinho dele, vai gerar arco elétrico. E esse arco elétrico gera o nosso ozônio. O ozônio é o oxigênio em sua forma mais instável e reativa. Então, o oxigênio, que é o O2, ele se transforma em O3, que é o nosso ozônio. E ele causa oxidação, né, nos nossos condutores. Radiação solar, né? Então, a radiação solar, ela também degrada as propriedades do nosso isolamento, especialmente polímeros. Então, os processos fotoquímicos iniciados pela radiação solar provocam a ruptura dos nossos polímeros, tais como o cloreto de vinila, a borracha sintética e natural. Então, a radiação ultravioleta do Sol afeta também o isolante dos nossos condutores, a camada isolante dele. Temos os nossos produtos químicos, né, que também vão atrapalhar, né, toda a parte de isolante aí dos nossos condutores. Então, os materiais normalmente utilizados como isolantes elétricos degradam-se na presença de substâncias como ácidos, lubrificantes e sais. Ou seja, eles não são preparados, né, para a presença dessas substâncias. O desgaste mecânico também, né? Então, desgaste mecânico, tração, geralmente, né, desses cabos aí, eles vão gerar abrasão, corte, flexão, torção do recobrimento dos condutores, né? Esse recobrimento é a camada isolante que nós temos nele. Então, um poste aí que está sofrendo aí alguma inclinação ou até acidente, né, de trânsito, um carro que bateu num poste, ele vai causar essas trações aí nos condutores. Entendi. Professor, uma pergunta. Referente ao celular. O celular ele é um condutor, correto? Para a limpeza de um celular, a gente usa álcool isopropílico, né? O senhor sabe bem o que é. Se a gente usar o álcool convencional, a gente tira o... Esqueci o nome agora. O isolante dele? Não. Na verdade, é que o álcool comum, o álcool aí de limpeza caseiro, ele tem uma quantidade grande de água, de H2O. E aí que vem a oxidação. Entendi. O álcool isopropílico, ele evapora facilmente, né? Então, Entendi. ele é altamente volátil. Então, você limpa e não sobra umidade. Agora, um álcool caseiro, se você limpar um componente eletrônico e depois secar bem ele, tirando toda a umidade, também você vai ter um certo cuidado para a proteção. Tá? Mas aí é o Entendi. fator da oxidação. A umidade vai gerar oxidação, e essa oxidação
vai gerar mau contato no seu celular. Entendi. Certo? Tá ok, entendi. Então, Certo. fatores biológicos, também são problemas de choque elétrico. O que é isso? Rato roendo fio, né? Então, roedores e insetos, né? Então, tem muita instalação subterrânea na nossa cidade. E elas, roedores e insetos podem comer os materiais orgânicos que são constituídos os isolantes. Então, eles gostam de roer fio, né? Então, os roedores e insetos. Outra forma de degradação das características do isolamento elétrico é a presença de fungo, que se desenvolve na presença de umidade. Então, se tiver também muita umidade, vai ter fungo, e o fungo também vai atrapalhar o nosso fator de isolamento aí, né? A nossa camada de isolamento aí do nosso condutor. Tá? Então, quem trabalha em rede subterrânea sabe que a presença de roedores e insetos é até boa, né? Porque você sabe que tem oxigênio lá para você respirar, né? Mas eles atacam os nossos fios, né? Então, quem entra numa rede subterrânea, se não tiver vida lá, a pessoa não pode entrar, porque tem problema de oxigênio. Aí tem os equipamentos, né, para gerar oxigênio aí nas áreas subterrâneas, que é nesse nível que eu estou falando aí para o colega, de 13 mil volts, eu tenho, às vezes, fuga nos isolamentos, né? Então, esses discos de porcelana, eles fazem a função de isolar. Então, o meu condutor, ele vem aqui, aí ele dá uma volta, e esse isolador aqui de porcelana, ele que é ligado no poste. Por quê? Para alta tensão, não ir para o poste. E se tiver fuga de corrente para esse isolador, se o isolador tiver com algum problema, eu começo a escutar um barulho, um zumbido e um arco elétrico. Esse arco, ele gera o efeito corona, né? Então, esse efeito corona é o efeito da ionização do ar. Então, lugar, dias úmidos, assim, quando o tempo geralmente está bem úmido, nessas torres de transmissão de alta tensão, você escuta perfeitamente esses zumbidos, né? As concessionárias que cuidam dessas torres de transmissão, elas fazem vistoria com o helicóptero. E o helicóptero, ele tem aquela câmera térmica, né? Então, a câmera térmica, ela vai detectar pontos de calor. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um calor aqui que está sendo produzido pelo efeito corona. Então, com uma câmera térmica, eu consigo identificar e mandar uma equipe para fazer manutenção. Porque lembrando que essas linhas de transmissão de alta tensão, elas não podem parar. Porque essas linhas de transmissão de alta tensão, se ela para, não vai acabar a energia só na sua casa. Vai acabar a energia num bairro, numa cidade, num estado, né? Dependendo o nível de transmissão de energia. Então, isso aqui tem que ser bem estruturado, né? Então, aqui eu teria um exemplo de fuga, né, de corrente, que, claro, vai gerar também o nosso choque elétrico se alguém chegar perto aí, né, de uma situação dessa aí. Temos a pressão também, né? Então, a pressão, então, no caso aqui, é o vácuo, ele pode causar o desprendimento dos materiais voláteis dos isolantes orgânicos, causando vazios internos. E, consequentemente, variação nas suas dimensões, perda de peso e, consequentemente, redução da sua resistividade. Então, vou também ter problemas com o meu isolamento, né? Então, isso aqui no caso de vácuo, que é a nossa pressão negativa, né? Porque nós temos locais com pressões, circuitos, né, submetidos a pressões tanto positivas quanto negativas, de transmissão também de energia. Os campos eletromagnéticos também, né, são fatores de choque elétrico. Então, o que é um campo eletromagnético? Quando eu tenho um condutor, qualquer condutor que está passando corrente elétrica, em volta dele, eu tenho essas linhas de campo. E essas linhas de campo é o nosso campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, se eu chegar perto dele uma bobina, a bobina vai receber energia
desse campo. Eu vou induzir essa bobina e essa bobina vai passar a ter uma tensão elétrica, e essa tensão elétrica vai gerar a nossa corrente. Então, você está segurando lá uma bobina na mão, você chegou perto de um condutor que está passando corrente elétrica, você pode tomar um choque. Quem trabalha aí para troca, né, desses condutores na rua, tem aqueles caminhões que tem aquelas bobinas gigantes, né, atrás do caminhão, de fio, né, de fio condutor. Os funcionários, né, os operários que vão fazer a troca, que vão manusear essa bobina, tem que tomar muito cuidado, porque essa bobina, quando ela chega perto de um poste, que tem lá o circuito de 13.000 volts energizado, esse circuito de 13.000 volts, ele induz corrente nessa bobina. Essa bobina ela tem que estar constantemente curto-circuitada, né? Senão, a pessoa que vai lá pegar o fio dessa bobina pode tomar o choque elétrico, né? E até morrer. Então, o campo eletromagnético está presente em inúmeras atividades humanas, tais como trabalhos com circuitos ou linhas energizadas, solda elétrica, utilização de telefonia celular e forno micro-ondas, né? Então, a telefonia celular, que trafega aí, trabalha com sistemas de transmissão em gigahertz, né? Os micro-ondas também. Então, são frequências elevadas aí que geram campos eletromagnéticos em bobinas. Então, os campos eletromagnéticos, nós temos a unidade lá que é o Tesla, né, que a gente mede. A unidade de medida do campo magnético é atualmente o Tesla, mas também é o ampere por volt, Gauss, né? Hoje em dia é o Tesla. Então, cuidados especiais devem ser tomados por trabalhadores ou pessoas que possuem em seu corpo aparelhos eletrônicos, tipo marca-passo, aparelhos auditivos, né, dentre outros, pois seu funcionamento pode ser comprometido na presença de um campo eletromagnético, né? Então, geralmente, quem tem marca-passo na porta lá giratória do banco que detecta metal, geralmente essa pessoa mostra, né, um documento lá para o segurança dizendo que ela tem um aparelho eletrônico, no caso um marca-passo, e ela não pode passar por lá, e ele tem que dar a volta lá na porta, né? Então tem um procedimento diferente aí para essas pessoas aí, para elas não, para o marca-passo, no caso, que cuida dos batimentos do coração, não sofrer nenhum dano, né, com o campo eletromagnético do detector de metal. Porque o detector é uma bobina gigante, né? Então, o detector de metal é uma bobina. Então, para finalizar, o nosso choque elétrico, né? Então, a gente deve considerar que todo choque elétrico é perigoso, ele não faz barulho, né? Não tem cheiro, não tem cor e não se vê, né? Só no momento que você realmente toma o choque elétrico. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Para completar nossa aula de hoje, eu vou deixar o link de 2 vídeos para vocês. Um é dos primeiros socorros, com o Drauzio Varela, né? Então, ele vai contar a história de um menino que teve esse problema aí do pipa, que tomou um choque lá de 13.000 volts, né? Mas ele sobreviveu aqui, tá? Ele sobreviveu, mas vocês, quem quiser assistir, né, fique à vontade aí, quem não ligar assim para as condições que essa pessoa acabou dando, né, pode assistir, até um incentivo aí para vocês protegerem as crianças aí que soltam pipas, crianças que estão jogando laça-gato aí nos postes, né? Então é até um incentivo aí para vocês tentarem proteger essas crianças aí. E o segundo vídeo, ele fala do DEA, né, que é o nosso desfibrilador externo automático, né? Então ele vai falar toda a operação do DEA, como ele é simples, né? Então, se vocês tiverem em alguma situação de emergência, tiver um aparelho desse aqui, vocês verão que é muito fácil vocês utilizarem esse aparelho aqui, tá? E pode salvar vidas.